podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience, há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Bem-vindo, bem-vinda a esse programa que nasce a partir de uma inspiração, de um sonho, de conversar com os meus amigos, meus contatos executivos, para deixar legado. Então, conversa de valor, nós vamos fazer conversas de vários formatos, com várias pessoas, com vários assuntos. Eu quero agradecer muito por você estar aqui, agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de conhecer pessoas que proporcionaram esse programa acontecer. Esse é o primeiro episódio feito com muito carinho, com muita dedicação, e para esse primeiro episódio nós selecionamos um assunto que eu acredito que seja um desafio de 11 em 10 empresas, que é a questão da comunicação interna. E para falar dele, eu convidei uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é o Thierry Pignataro, que está aqui conosco. O Thierry, ele tem uma carreira fantástica, ele é CEO da CI Consultoria, a primeira consultoria estrutural de comunicação interna do país, né? O Thierry, ele tem uma carreira de 25 anos na área de comunicação interna, ele é graduado pelo programa de formação da Adigo, ele tem formação em Relações Públicas pela UFPR, tem pós-graduação pela FAI, né, em Marketing, em Gestão de Pessoas. E algumas empresas que o Thierry atendeu ao longo desse tempo atestam a competência, a capacidade e o conhecimento que o Thierry tem. Então nós temos aqui empresas como Ambev, AstraZeneca, Bombril, BRF, BR Malls, Bung, Cargill, Cencosud, Coca-Cola, Correios, Electrolux, Gerdau, Grupo Boticário, Marista, Iguatemi, JTI, Michelin, Mondelez, Natura, Petrobras, Renault, Telefônica, SIG, Combibloc, Volvo, Votorantim e IP. De todas essas, eu só não conheço duas. Mas, Thierry, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela trajetória. E, olha, muito obrigado por duas coisas. Primeiro, por você estar aqui hoje, no dia de hoje, dando start a esse programa que é um sonho nosso. E por um dia você ter ido numa sala minha de pós-graduação partilhar a sua experiência. Você não faz ideia como foi gostoso ouvir você naquela hora e meia que você teve conosco, e quantos insights você provocou e vem provocando ao longo do tempo naquela turma que eu os acompanho até hoje. Legal. Então, obrigado por você estar aqui, né? Fala um pouquinho de como é que você tem a sua história, como é que é a sua vida na área de comunicação interna, que é o seu trabalho principal, né? Legal. Bom, primeiro é uma honra, né, Rudy? Obrigado pelo convite, o primeiro programa, acho que eu que tenho que agradecer. Obrigado, prazer enorme estar aqui. Prazer falar sobre comunicação interna, é a profissão que eu escolhi para minha vida, amo demais fazer isso, me empolgo demais, às vezes eu começo a ficar agitado, que legal e tal, porque eu acredito muito no poder da transformação da comunicação. Isso é paixão, né? Isso é amor pelo trabalho, né? E é flow, assim, tá trabalhando, tá acontecendo, é uma delícia. E eu acredito demais no poder da transformação. Eu acho que com comunicação interna a gente consegue mudar a forma que as pessoas enxergam o trabalho. Eu acho que você consegue, promovendo uma comunicação interna boa, harmonizar relações, você consegue estimular um ciclo verdadeiro de evolução empresarial, de evolução pessoal. E aí, à medida que você faz essa virada, as pessoas podem começar a enxergar o trabalho muito mais como uma fonte de vitalidade do que só um trabalho, do que só uma remuneração, do que só uma profissão. Muita gente já enxerga isso dessa forma, mas imagine o poder de realização das empresas quando a maioria das pessoas enxergarem dessa forma. Então, sim, amo o que eu faço, estou muito feliz, obrigado. Que bacana. Vamos aprender muito com você hoje, nessa manhã, né? Nesse dia, né? Thierry, a cultura organizacional, a gente sempre fala que é um transatlântico, né? Que não dá um cavalo de pau no oceano, né? Não é um jet ski, né? A comunicação interna, ela impulsiona esse movimento. De que forma que você percebe isso? De que forma que a sua empresa ajuda as empresas a buscar a transformação num momento que o mundo passa por profundas transformações, né? Eu vou falar do Drucker, eu gosto muito do Drucker, ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Ele fala bastante isso, porque é a cultura que segura a onda nesse mundo tão complexo, tão volátil, incerto e etc. Eu falo muito que
cultura é comunicação em movimento. Então, ajuda muito. Comunicação ajuda muito, seja eu vou trazer, vou dar clareza à cultura, seja o quadro, seja a campanha, seja o evento, seja o conteúdo explicando a cultura. Tem o papel do líder que é mais do que fundamental em termos de cultura, porque o líder ele orienta sobre os comportamentos esperados, ele reconhece os comportamentos esperados e ele também tem um papel importante de corrigir e atuar naquilo que for mais inadequado. E aqui eu trago um ponto importante que se houver uma ausência de atuação do líder quando ele enxergar algum comportamento inadequado, ele está ajudando a criar uma outra cultura. Então ele tem que atuar tanto no reconhecimento quanto nessa orientação para uma melhor adequação. Então, fundamental. Então, nesse aspecto, em termos da carreira do líder, né? Nós não aprendemos muitas das vezes na academia a respeito de comunicação. A gente sabe os conceitos, emissor, receptor, ruído, aquela mensagem, enfim. Mas você entende que existe gaps, assim, em termos de formação hoje no currículo acadêmico, no sentido de capacitar esse líder para entender melhor esse aspecto de comunicação e a importância dela? É uma boa pergunta. Eu acho que o que eu posso trazer é que a importância do papel do líder para uma comunicação. No final, o líder ele acaba sendo o principal influenciador do colaborador, porque inclusive as pessoas entram nas empresas e elas ficam nas empresas por causa do líder e saem das empresas por causa do líder também. Então, assim, como principal influenciador, ele é o cara que contrata, ele é o cara que demite, que promove, é o cara que dá o feedback. Então, ele realmente precisa ter um foco maior em termos de preparação para a comunicação. Não só capacitação do líder, mas como é que a empresa se organiza para ele ter tempo para se comunicar. Eu acho que hoje esse é o grande gap, talvez. Há intenção, só que ele está tão sobrecarregado de relatório, reunião, fazendo operação, pressão por resultado, que se comunicar parece que ele está perdendo tempo. Na verdade, é aí que ele vai mobilizar as pessoas para conseguir um resultado relevante. Interessante essa reflexão, ou seja, é entender que comunicação é algo estratégico para a sua função, para a sua cadeira, né? Não é uma obrigação, né? É algo importante em termos da estratégia. Bom, olhando para o que você tem de história, 25 anos aí com grandes empresas, grandes corporações, provavelmente o trabalho começa a partir de um diagnóstico de como é que a empresa está. Não conheço o trabalho em si, mas provavelmente existe um momento de diagnóstico no seu trabalho, né? Como é que vocês medem, como é que você percebe a evolução de que a comunicação estava no ponto A e foi para o ponto B? Quer dizer, como é que isso se processa na prática, né? Para quem está nos ouvindo, para aquele empresário que está ali, porque o nosso público são empresários também, né? Legal. Primeiro a gente tem que entender como é que está, então tem que ter o diagnóstico, sem dúvida, é fundamental. E até o diagnóstico ele é importante para entender o que é prioridade, o que é urgência aqui. A medição, acho que esse é uma excelente pergunta, porque mensurar resultado em comunicação interna hoje é um dos grandes desafios da área de comunicação interna. E antigamente tinha muito aquela coisa, o comunicador não gosta de números, e na verdade não é isso, ele gosta de números, ele lida bem com números. Eu enxergo aqui talvez duas questões principais que acabam fazendo parte desse desafio. Uma é mais complexo medir resultado em comunicação interna, então uma coisa é eu ver quantos views, quantos cliques numa matéria de uma intranet ou aberturas de um e-mail, isso é importante, mas é meio. Mas o quanto o cara compreendeu a mensagem, ele vê sentido nessa mensagem, ele vai fazer alguma coisa a partir dessa mensagem, isso é medir resultado de verdade. Essa é uma questão. Penso que uma segunda questão pode ser realmente ter uma rotina maior de olhar os números. A gente de comunicação gosta muito de fazer comunicação. A gente adora escrever, adora fazer evento, adora fazer então a gente adora isso. Então a gente tem que parar para olhar número uma vez por mês, uma vez por bimestre e se dedicar para ter insight em relação a isso. Ou seja, então é possível tirar do subjetivo para o objetivo, gerar indicadores de desempenho, de melhora. Sim, sim. A física fala que tudo que existe tudo que existe pode ser medido. Então, é possível medir. Eu vou medir comportamento em cima de um output, comportamento de segurança, vou ver acidente. Eu não consigo medir comportamento com um indicador de outra área, eu vou fazer uma pesquisa. Eu acho que talvez aí está um dos desafios nossos. Acaba se demandando muita pesquisa e não há abertura para fazer pesquisa o tempo todo na empresa e não faz sentido ficar fazendo pesquisa o tempo todo na empresa. Então, a gente está evoluindo muito nisso. Mensuração acaba sendo um tema que se traz muito nas rodas de comunicação,
mas a cada ano melhora demais a forma com que os comunicadores estão lidando com isso. Então... até porque eu imagino que uma pesquisa, ela serve, claro, para medir, mas ela também cria expectativa, né? Então, se você pesquisa o público e você não trata a informação que retornou, existe na segunda vez o cara não vai, talvez, responder com a mesma vontade, mesmo afinco, né? Quer dizer, é um senhor desafio isso, né? Bom, e trazendo um caso específico de algum projeto que você tenha trabalhado, desenvolvido, implementado, né? Que resultados que você obteve? Por exemplo, redução de turnover, absenteísmo, que tipo de indicador que você poderia trazer, assim? Eu acho que tem N exemplos aqui, tá? E vamos pensar em projetos que sem contar o fale do fenômeno, né? Sem falar do santo, né? Eu acho que vamos pegar a segurança como exemplo, por exemplo. Teve um cliente do agronegócio, com unidades muito distantes de centros urbanos, e ele tinha um problema grande de acidente de trajeto, que é o colaborador quando está indo e voltando para a empresa. E aí foi feito um trabalho grande, com liderança, com muita conversa. Todo mês tinha um tema para conversar, e tinha material, e tinha interação, e trouxemos a família para dentro da empresa, a comunidade. Teve uma série de ações, um trabalho muito consistente. Em um ano de movimento, houve uma redução de 50% do número de acidentes de trajeto. Esse é um indicador quantitativo, e eu sempre lembro do indicador qualitativo, que veio da pessoa que executou com muita qualidade esse projeto e com muito profissionalismo, que ela falou no final do projeto, a gente reduziu os acidentes em termos de indicador, mas a gente ajudou a salvar vidas, então isso é um baita do indicador. Então une as duas coisas, né? Esse é um exemplo que eu acho que é mais humano, né? Que é muito legal. E tem N outros exemplos. Posso trazer um exemplo mais financeiro, por exemplo. Teve um cliente que tinha 1/3 da equipe da área de vendas. Então ele, naturalmente, o pessoal na rua, entregando produto, fazendo venda, visitando o cliente e tal, custo alto de multa, de acidente, de seguro, de combustível, manutenção em geral dos carros. Foi feito aí um trabalho, criou-se um programa com diretrizes para a gente divulgar de como é um bom motorista, e um prêmio, um motorista que melhor que melhor executar esses cuidados, ele vai ser premiado e tal. E aí eu lembro o que me marcou foi a decisão de como lançar essa campanha, ou esse movimento. A empresa chamou, e foi uma decisão conjunta, né? Chamou os melhores exemplos de motoristas daquele momento e falou, estamos com esse movimento, ninguém melhor que vocês que são exemplo nisso. Para se engajar nisso. Uhum. E aí eles lançaram a campanha para os demais. Um ano depois foi medido, a campanha durou uns 3 meses, um ano depois foi medido, retorno de investimento de 10 vezes o valor do investimento. Então investiu-se X, em um ano a economia nesse processo foi de 10X. Tanto que no outro ano se fez de novo. Então se tem isso o tempo todo, aí tem, Thierry, você trouxe coisas mais tangíveis e planejamento estratégico, compreensão de planejamento estratégico. Temos um cliente, por exemplo, que tem uma multinacional, então com movimentos mais complexos. Ela tem objetivos bem definidos, e para apresentar esse planejamento estratégico, a gente montou sempre junto com o cliente, tá? É importante essa questão de criar junto e colaborar, porque o resultado é melhor. Montou-se uma história mesmo que contava, chegamos até aqui assim, hoje o mundo está assado com tais desafios, e o nosso objetivo é chegar lá, para chegar lá a gente vai fazer tais coisas, e isso num formato de história. E aí a gente mede a compreensão, faz uma provinha, explica para mim a estratégia, como é que você acha que é comunicado, e aí é uma medição ela é quantitativa, mas é mais em cima de percepção e opinião. Mas é sempre importante medir, eu acho que a tua pergunta é muito relevante no sentido de falar de resultado, porque eu só consigo ser uma área estratégica na empresa, a área de comunicação interna, o processo de comunicação interna, se eu mostrar que eu dou resultado. Não adianta, eu acredito que vai dar certo. Não é uma profissão de fé, vai dar certo, eu acredito. Não, tá aqui, deu resultado, deu receita e assim por diante. A última linha, né? A última linha que é o que define, né, o sucesso. Bom, Thierry, olhando para comunicação interna, conversa com pessoas. Pessoas são os agentes da transformação, né? Como é que você vê hoje a questão do convívio geracional, né? Em detrimento à inteligência artificial?
artificial, que é o que se fala poxa vida, todo mundo fala nos últimos 3 anos para cá, esse assunto tomou conta das manchetes de todas as revistas de negócio, né? Como é que você vê esse binômio, né? Gente, tecnologia, inteligência artificial, a velocidade galopante, como é que a comunicação interna se adapta a conversar com esses públicos todos tão variados? Nós temos hoje 5 gerações no mercado de trabalho. Nunca aconteceu esse fenômeno antes. Como é que isso se resolve? São boas perguntas, tá? Eu vou fazer por partes aqui. Eu acho que primeiro fazer o impacto da tecnologia ou da IA em comunicação interna. É o impacto no mundo inteiro do trabalho, né? E não só do trabalho. Mas pensando em comunicação interna, toda vez que uma nova tecnologia chegou, claro que essa vem com mais força, mas toda vez que uma nova tecnologia chegou, houve uma melhora de oportunidades de consumo e de geração de conteúdo por parte dos colaboradores. Então, em geral, é bom. Então, vamos pensar desde o e-mail lá atrás, quando veio, que legal, o e-mail abriu uma possibilidade nova de comunicação. Sim. Aí veio a intranet para guardar informação. Aí veio a TV. Só para fazer um parênteses, eu sou do tempo que existia comunicação interna. Tinha caixinha de entrada e caixinha de saída e passava um boy recolhendo as caixinhas de saída e colocando coisinhas da caixinha de entrada da gente. Quer dizer, só para você ver como eu sou jurássico, né, nesse aspecto, né? Então eu acompanhei todos esses movimentos. Experiente. Né? Experiente. Experiente. Mas o e-mail hoje, a caixa de saída e a caixa de entrada é por causa dessa lógica mental. Exatamente. Que as mensagens entram, as mensagens saem. Desculpa interromper lá o raciocínio aí. Isso é perfeito, é perfeito. Então, mas se você observar, eu estava falando da intranet, aí depois veio, sei lá, a rede social corporativa, a TV corporativa, o WhatsApp, a live, a reunião por online, por Teams. Tudo isso foi abrindo oportunidades para o colaborador escolher como é que eu consumo melhor a informação, que profundidade que eu quero ter. Então, isso foi melhorando as possibilidades. Claro que para nós, como comunicadores, é um baita desafio. Como é que, tecnicamente, eu consigo fazer isso se tornar interessante, um assunto importante se tornar interessante? Como é que eu consigo ser efetivo nessas 1000 frentes e não tem grandes focos? E aí, quando eu penso em inteligência artificial, o que ela vai trazer de grandes ganhos para nós em termos de comunicação interna? Aparentemente, né? Estamos tateando. Eu imagino que ela vai trazer mais direcionamento do conteúdo para esse usuário, que vai estar imputando dados de consumo, ele vai receber uma experiência mais customizada. E eu acho que vai ajudar muito as próprias áreas a produzir comunicação. Então, produzir conteúdo para mim é a coisa que está mais a bola quicando, ou o chatbot que vai atender o usuário com mais qualidade do que atende hoje. Então, é uma mudança grande, a gente está aprendendo, mas eu tenho uma expectativa muito positiva em relação a como ela pode afetar também a comunicação interna. E tenho estudado e lido bastante até para encaixar isso nos planos dos clientes também. Você sabe que eu atendo o meu público em pós-graduação, são executivos, empresários, são gestores, são profissionais que já têm uma certa carreira, uma certa trajetória, né? E eles trazem muito essa questão da convivência do jovem, do novo, com o mais experiente, né? Legal. E a minha defesa, e eu tenho falado isso muito em sala de aula, e quem está assistindo lembra disso, entre o mais jovem, o de 18, 20 anos de idade, e o de 40, 45, 50, que está na empresa há um bom tempo já, e em tese é o mais bem preparado, em tese. Já viu alguns filmes, já navegou por uma série de dificuldades, né, uma série de desafios, tem a confiança, porque ele entrega o que ele tem que entregar ao longo do tempo. A esse profissional que é o mais antigo, o mais experiente, é que compete muitas vezes estender o tapete para quem está chegando. E eu observo, numa visão muito empírica, não sei se existe pesquisa em relação a isso, de uma certa resistência desse mais experiente em relação ao novo, por uma série de manchetes que a gente lê nos jornais e vê e acaba repetindo de forma, não sei se responsável ou não, mas no sentido de que o jovem não quer nada com nada, que não tem comprometimento, não tem engajamento. Quer dizer, como é que você percebe esse choque geracional nas empresas? Legal. Eu acho que é natural ter conflito porque cada geração enxerga a vida e as coisas de forma diferente. Então você tem o Baby Boomer, tem o X, o Y, o Z e o Alpha, né, que está chegando agora. Ou vai chegar, não sei como é que está certinho. Millennials. Aos millennials, é verdade. Obrigado. E é natural ter conflito. Eu acho que há resistência. Na verdade, toda pessoa que é diferente de um grupo,
você naturalmente, o grupo gera alguma resistência em relação a essa pessoa, esse perfil. Natureza, tá? Não é que é certo, nós temos que incluir, né? Esse é o certo. Mas quando eu penso em comunicação, então trazendo um pouquinho para a minha área, comunicação ela é basicamente duas coisas, ou é colaboração ou é conflito, tá? Então você está colaborando por meio da comunicação, você está em um conflito por meio da comunicação. Sim. Mas quando você tem um conflito e você trabalha a comunicação de uma forma madura, de uma forma aberta, cada um apresenta os seus pontos de vista e você tenta compreender o outro em cima disso, você consegue converter esse conflito para uma colaboração. E aí que eu vejo com mais esperança, agora voltando para a tua pergunta, a resistência, sempre que vem alguém pensa diferente, a resistência é natural do ser humano. Mas eu enxergo com muita esperança essa integração geracional, porque você imagine pegar alguém que é digital nativo, é uma pessoa que pensa simples, é uma pessoa que tem uma visão às vezes mais minimalista, enfim, aí cada um com seu perfil, com alguém que já tem uma super experiência, colocar os dois para tentar, a partir de um propósito comum, que eu só tenho colaboração quando eu tenho propósito comum, a partir desse propósito comum resolver problemas mais complexos. Então sim, mas eu acho que vai ser muito bom para todos nós. Está sendo, na verdade, já hoje. Por isso, tanto que hoje se fala muito de diversidade, equidade e inclusão em N aspectos, né? Eu não quero trazer todos os aspectos nesse momento nessa resposta, mas o inclusão tem um pouco disso também. Como é que eu trago diferentes pontos de vista para a diversidade, tem a ver com isso também, para construir algo superior do que se fosse construído só por alguém que pensa de uma única forma. Uhum. Mas nessa linha dessa convivência, quer dizer, qual é o maior desafio? É o novo se adaptar ao velho ou o velho se adaptar ao novo? O desafio é o mesmo na sua percepção? Eu acho que quando a gente fala em comunicação, você tem que pensar em empatia. Os dois vão ter que buscar isso. Claro, para aquele que é mais maduro, talvez seja, em tese, mais fácil você ter a sabedoria de deixa eu ouvir, deixa eu compreender, deixa eu aprender. Mas os dois têm que ter empatia, porque talvez a visão seja o mesmo. A geração nova, na visão da geração mais velha, pode estar pensando, eles acham que eu sou, ou eles são dinossauros, né? São antigos. Não, na verdade deixa eu aproveitar a experiência que ele tem e deixa eu aproveitar a visão que ele tem na pessoa que tem mais idade também. Então, eu acho que os dois, na verdade, os dois vão ter que buscar essa colaboração. E aí é a lógica do conflito, né? O conflito, para ser ganha-ganha, os dois, para você ter uma solução ganha-ganha, os dois têm que buscar uma visão comum e construindo essa visão comum e derrubando barreiras e compreendendo as partes, as visões dos dois para conseguir construir essa visão comum. Então, é os dois. E a comunicação interna pode ajudar nisso? Claro, claro. Eu acho que... E aí, nossa... É uma outra questão que eu tenho falado muito. A comunicação interna são três coisas, né? Uma coisa é a formal, os canais, as mensagens, as campanhas, os eventos. Outra coisa é o líder fazendo comunicação interna em nome da empresa. E outra coisa é a comunicação que está acontecendo no dia a dia. Isso é comunicação interna também. Então, à medida que eu promovo uma cultura de comunicação na empresa, eu começo a ter muito mais entendimento e volta àquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Com mais entendimento, eu tenho mais harmonia nas relações, eu tenho um ciclo de evolução mais concreto e eu posso fazer com que o trabalho seja cada vez mais uma fonte de vitalidade. Então, é fundamental, até porque comunicação, nossa, eu até não quero me estender muito nessa pergunta, comunicação, ela não cabe na área de comunicação interna. Assim como segurança não cabe na área de segurança, qualidade não cabe na área de qualidade, ética não cabe na área de compliance. É atribuição e responsabilidade de cada um. Então a gente, como olhando o processo de comunicação interna, tem que promover isso, que comunicação é feita por cada um. Opa, então você levantou uma bola aqui muito interessante, quer dizer, não é uma área da empresa específica que tem que cuidar disso. Quer dizer, ele até tem a responsabilidade dos programas, mas é uma função delegada para todo mundo, quer dizer, todo mundo é dono desse desafio, vamos dizer assim. E é uma evolução do processo. Acho que até o exemplo de qualidade e segurança são ótimos, porque a segurança lá atrás ficava alguém, tá sempre aí, não sei o quê. Agora não, agora a área de segurança cria, claro, tem o técnico que observa, faz governança, mas ela cria diretrizes, ela promove a cultura, ela olha indicadores, mas a segurança, a responsabilidade é do funcionário. E comunicação vai evoluir naturalmente, está evoluindo naturalmente para isso. Até porque comunicação interna é um processo mais jovem, né? Vamos pensar segurança, qualidade, vendas, jurídico, engenharia, tudo décadas, séculos. Comunicação interna tem 30 anos, sei lá, vamos pensar oficialmente. Muito jovem. Então, essa é uma tendência. Eu cada vez mais empoderar as pessoas para elas serem protagonistas na comunicação.
não necessariamente na geração de conteúdo, também são, mas não somente nisso. Eu buscar me comunicar bem com o outro no dia a dia, numa reunião, num feedback, eu acho que isso talvez seja uma das grandes viradas que está começando a acontecer ou já está acontecendo no mercado de comunicação interna hoje. Uma visão mais expandida de que comunicação é atribuição de todos. Uhum. Você tem no seu currículo grandes empresas, multinacionais, dispenso comentários aqui em função do currículo que a gente leu aqui, né? Para aquelas médias, pequenas empresas, né? Que é lá o dono, o nível gerencial e a operação, quer dizer, empresas que têm um orçamento mais enxuto, um cobertor mais curto, né? Que conselhos que você pode dar a partir da sua experiência para implementar coisas simples, coisas mínimas, mas que gerem resultado na última linha, Thierry? Legal. E essas empresas empregam a maioria absoluta das pessoas no país, né? 90%. Excelente pergunta. Porque, na verdade, se você pensar em comunicação, como é que eu busco ser efetivo em comunicação num olhar um pouquinho mais simplificado? É mais ou menos como um casamento. Então, você vai cultivando aquilo com pequenos gestos, com rotinas legais, você vai criando essa conexão ao longo desse casamento. E como é que você faz isso com comunicação numa empresa menor, por exemplo? Você vai ter rituais de rotina, de reuniões estabelecidos, você vai buscar nessas reuniões trazer transparência, gerar confiança, acolher as pessoas, você vai investir no lado humano também, de você chegar e compreender como é que as pessoas estão, que ambições elas têm, que expectativas elas têm, vai dar foco, mostrar a direção, vai ser o exemplo dessas pessoas. Você não precisa ter muito orçamento, fazer campanha, fazer canal. Isso, na empresa grande, é muito importante para fazer essa cola que une toda a empresa. Mas na empresa pequena, a liderança tem um papel fundamental, mais ainda na grande também, mas na pequena acaba se ancorando muito, muito na liderança. E com alguns canais de suporte, mas não precisa se gastar muito. É muito mais mindset e investir tempo. Mindset. Nesse aspecto, o empresário tem uma grande responsabilidade nisso, né? Ou seja, é um processo top-down, é um processo de aculturamento. Seria nesse sentido? Não. Sim, empresário. Eu acho que a decisão da estratégia sempre vai vir aí do dono do negócio, ou do CEO, se for uma empresa já com um presidente, fora do controle acionário. Mas a execução disso também depende de todo mundo. Vai vir do executivo. Mas eu vou promover uma cultura, vamos lá, comunicação, ou cultura é comunicação. Comunicação também é colaboração. Então eu preciso que as pessoas busquem essa troca também. Então sim, começa top-down, mas precisa das pessoas. Claro que para as pessoas participarem, eu preciso envolvê-las nisso. Então começa sim pelo top-down, com a participação de todos. Ou seja, tem que ter esse sponsor, né? Tem que ter o sponsor, senão a coisa é um espasmo, né? A transformação sempre vai vir via liderança. Sempre via liderança. Importante. Bom, Thierry, para nós encaminharmos para o encerramento, né? Que autores que você citaria, assim, no sentido de, não talvez da comunicação interna, mas para unir esse universo todo, quem é que você traria, assim, de referência nessa área? É interessante porque sempre que eu converso eu gosto muito de ler e estudar, e você da mesma forma, e isso é fundamental. É fundamental, né? É fundamental. E motiva, né? Tem até um estudo de neurociências que fala que existem 4 motivações humanas. 3 são positivas. Uma dessas 3 é aprender. Então isso motiva a gente. Mas hoje em dia é interessante que você não tem uma receita pronta para a comunicação interna ou para qualquer. Você tem uma receita super individualizada. Então cada um tem que montar a sua trilha. Que dores eu tenho que resolver hoje? Então eu posso compartilhar alguns livros recentes que eu li da minha trilha. Eu acho que é um pouquinho livros ou outras coisas. Então é um livro que eu gostei muito recentemente, li acho que ano passado. Chama-se Jogo Infinito, do Simon Sinek. Fantástico esse livro. Excelente, excelente. Ele tem um que me chama Comece pelo Porquê também, que é excelente. Fantástico. E para nós de comunicação interna, ele provoca muita coisa do propósito, e o propósito une as pessoas num objetivo comum, então é excelente. Eu estou lendo finalizando agora, que eu estou gostando muito, chamado Liderança Disruptiva, e esse para administração é muito bom também, inclusive,
do Sandro Magaldi com o José Salib Neto. Teve aqui em Curitiba semana passada, fui assistir pessoalmente na FAE, na FESP. Fantástica. Assim, estou adorando. Eu leio esse livro, assim, estou bem no final agora. Peraí, deixa eu ler de novo. Porque você tem que ler estudando. Recomendação boa. Uma capa azul, não é isso o livro? Vale a pena. Meio roxo, meio roxo. Vale a pena ler esse livro. Esse é um excelente livro. Porque ele fala de liderança, mas ele traz as provocações do mundo corporativo daqui para frente. E aí, assim, livro é bom, excelente, gosto muito, mas também se consumir muito. Eu li um artigo excelente no final de semana sobre inteligência artificial. Ele trazia provocações de funcionamento, de aplicação, de comparação com arquétipos humanos. Eu não vou lembrar o autor, mas naturalmente isso apareceu para mim como uma opção. E aí Instagram tem card bom, LinkedIn tem gente que traz conteúdo bom. Então, talvez a reflexão que eu trago além das indicações busque ser protagonista nesse teu autodesenvolvimento. Não só buscando se desenvolver, mas fazendo as escolhas que fazem mais sentido para você. Importante esse recado. Você consegue repetir, por favor? Busque, por favor, por nossa câmera lá, olhando para o olho da câmera. Seja você o seu protagonista do seu aprendizado, do seu desenvolvimento. E isso tem muito a ver com você fazer as escolhas mais inteligentes para o teu aprendizado, não é esperar que o aprendizado venha naturalmente. Eu preciso aprender sobre inteligência artificial porque isso tem a ver com o meu negócio, eu vou estudar um pouquinho disso. Eu preciso entender as tendências de tal mercado, eu vou estudar sobre isso. E porque conteúdo tem um volume absurdo, assim. Então, até inclusive, se você não tiver esse hábito, você se perde, fica meio que passeando por N assuntos sem trazer tanta aplicação. Até traz sempre, né? Sempre vai trazer, mas sem ser tão assertivo na aplicação para o teu dia a dia. Thierry, é claro que a gente, num programa desses, a gente tem um roteiro, a gente mais ou menos trocou uma ideia do que ia acontecer aqui, mas nós falamos sobre esse assunto que você falou agora, nós chegamos a abordar esse assunto antes de você entrar aqui? Não. Então eu quero olhar para você que está aí na câmera ouvindo, né? Eu falo muito isso em sala de aula, que é a capacidade de discernir entre uma coisa e outra. Nós temos uma ferramenta fantástica que é a internet, com uma série de benefícios, uma série de conteúdos, de conhecimento. Mas o conhecimento não está em ler, o conhecimento está em aplicar, né? O conhecimento não está na biblioteca, ele está no cara que escreveu o livro. Na biblioteca tem um monte de informação de forma ordenada, veterinária, engenharia, agronomia, ou o que seja. A mesma coisa é a internet, e compete a cada um, a você, a olhar esse livro e buscar o que serve, o que presta, né? Ou seja, esse é o grande desafio. E a gente não consegue ir para o ponto 2 sem passar pelo ponto 1. Essa escada tem 1000 degraus e a gente tem que ir degrau por degrau, né? Então, achei fantástica essa reflexão, Thierry. E eu, assim, quero novamente agradecer muito por estar aqui conosco. Prazer enorme. Deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, por gentileza, em relação à importância desse tema que você trabalha na CI, Comunicação Interna, gestão integrada, né? Gestão... Consultoria estrutural de comunicação interna. O que é consultoria estrutural? Me conta. Então, o nosso propósito, ou vamos trabalhar o nosso entregável, a nossa missão é sempre trabalhar a evolução do processo. Então, a gente busca olhar o que a gente chama de ecossistema de comunicação interna, que vai além dos canais, então como é que a comunicação acontece, muito disso que a gente falou, e buscar soluções para melhorar esses ecossistemas. Então, é um trabalho sempre por projeto, a gente chega, faz o projeto, instrumentaliza o cliente segue a vida dele, mas sempre buscando aprimorar isso. Eu acho que esse é o nosso posicionamento, por isso ser uma consultoria estrutural e a primeira do Brasil nesse mercado. Muito bom. Que mensagem você deixaria, por favor? Boa pergunta. São tantas mensagens. Eu acho que a gente investir tempo em comunicação interna é investir tempo em fortalecer a cultura, é investir tempo em alinhar para o negócio, é investir tempo em mostrar que a tua empresa se preocupa em ser um bom lugar para trabalhar, seja mostrando as coisas boas, seja mostrando o que está sendo feito para ser aprimorado, mostrar que o cliente é importante, conectar as pessoas com um objetivo maior para ir além do trabalho, para se buscar construir uma coisa maior. Então, eu acho que a gente fala muito no dia a dia que é problema de comunicação, e realmente tem muito problema de comunicação nas empresas, mas comunicação é a solução para muita coisa, né? Então, invista tempo nisso que você vai impulsionar o resultado da tua empresa, vai impulsionar a motivação das pessoas, vai melhorar as relações da empresa. Então, eu acho que nós temos uma excelente oportunidade de evolução em relação à comunicação interna, acredito muito nisso e ela tem melhorado a cada ano. Eu acho que isso é legal de falar.
a gente vai olhando as empresas e um ano sempre está melhor que o ano anterior. Então, gente, invistam nisso que vai fazer uma baita diferença para as pessoas e para as organizações. Show de bola. Thierry, muito, muito obrigado, viu? Acima de tudo, pela sua generosidade de partilhar, de estar disponível, de ser tão solícito, né, aos convites que eu tenho formulado aí ao longo do tempo, né? Parabéns pelo trabalho, viu? E muito sucesso nesse projeto que você está desenvolvendo, né? Que é a sua empresa, o seu negócio, né? A sua marca. Então, parabéns, viu, por esse projeto e muito sucesso, tá? Obrigado. Grande abraço. Grande Prazer abraço. enorme. Imagina, muito sucesso. Obrigado, gente. Obrigado. Um abraço. Até mais. O programa que você ouviu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.